Já voltamos em mais um Videopapo de Rádio aqui no fsiqueira.com. Quero logo de cara agradecer todo mundo que escreveu pro f.siqueira@rocketmail.com para concorrer ao meu livro 10 Histórias e Algo Mais. Eu confesso que a vontade realmente é mandar um livro para cada um que escreveu, mas infelizmente ainda não é possível. Então uma pessoa ganhou. Comprometido no programa de hoje, eu iria divulgar o nome dessa pessoa, que dessa vez foi a Débora Poda, que escreveu no f.siqueira@rocketmail.com para concorrer ao 10 Histórias Algo Mais e leva. Então, Débora, muito obrigado. Eu vou entrar em contato com você para pegar teu endereço. A Débora é de São Paulo e vou enviar o livro sem nenhuma despesa. Espero que você leia, que você goste e que o livro agregue, não só profissionalmente, mas pessoalmente para você também, tá bom? Fiquei feliz com o teu e-mail, Débora, e o e-mail de todo mundo que escreveu. Para mim foi realmente uma honra saber que tem tanta gente interessada em ganhar o livro. Dessa vez foi a Débora, mas as outras vezes outros sorteios virão e tomara que você ganhe. Se quiser mais informações sobre o livro, acesse o site da editora www.besourobox.com.br. No nosso Videopapo de Rádio de hoje, eu queria comentar um pouco sobre uma conversa que eu tive com um amigo há pouco tempo, um amigo experiente, inteligente, competente, que já está em rádio há bastante tempo, mas que está vivendo uma crise. Ele diz que se sente angustiado com o momento da profissão, ele pensa em mudar de ares, mas ele não muda, porque o que ele fez até agora sempre esteve ligado ao rádio, ele precisa do salário, então o que ele vai fazer, né? E eu percebo que essa angústia faz parte do dia a dia de muitos profissionais, principalmente profissionais mais experientes, que talvez não estejam tão felizes com o rumo que as rádios têm tomado, mas ao mesmo tempo é a profissão de cada um e estão lá incompletos, não felizes, mas desempenhando a função porque é o que eles fizeram até hoje. Aí eu me lembrei de um amigo, grande amigo, chamado Anderson Cavalcante. Ele é autor, palestrante, ele inclusive é autor de um best-seller chamado O Que Realmente Importa. No livro do Anderson Cavalcante ele cita que a cada 7 anos a gente tende a viver ciclos diferentes na vida. Então ele vai descrevendo do 0 ao 7, 7 ao 14 e assim por diante, os ciclos que a gente vai vivendo. E o Anderson comenta algo que realmente é embasado por pesquisas, já se fala muito sobre isso, que nessa faixa de 35 a 40, mais ou menos a faixa que meu amigo está, as pessoas tendem a rever os seus posicionamentos diante da vida, das pessoas e do trabalho, inclusive. Por isso que nessa faixa etária é normal as pessoas pensarem em mudar de profissão, mudar de área, porque realmente é uma fase de repensar, de reposicionar e de renovar, inclusive, a sua carreira. Mas o que isso tem a ver com a nossa visão, a nossa carreira de comunicação? O rádio tem vivido grandes transformações, não só tecnológicas, né? Quem está no rádio há 15 ou 20 anos começou com as cartucheiras, talvez tenha pego caceteira, fita de rolo, viu as revoluções tecnológicas que o rádio viveu. Mas acima dessas transformações tecnológicas, nós estamos vivendo uma transformação de linguagem, de conceito, de postura, porque isso envolve a comunicação de maneira geral. Essas mudanças não envolvem só o rádio, elas envolvem a totalidade da comunicação, porque com a chegada das novas tecnologias mudou a referência das pessoas, mudou o conceito, mudou a linguagem, mudou o olhar. Eu costumo dizer aqui que a comunicação reflete um estado cultural de um povo, como o povo reage e lida com aquela cultura. E a comunicação reflete isso. Então, mais do que nunca, quanto mais numa cultura globalizada que nós estamos vivendo e vamos vivenciar ainda mais aqui para frente, a comunicação acompanha esse processo e é claro que isso leva uma série de transformações. Eu quero casar essa palavra transformações das comunicações com essa transformações dessa faixa etária, desse profissional que de repente se vê numa posição incômoda diante de todo esse processo que nós estamos vivendo. Eu dizia para esse meu amigo que esse momento de inquietude é um momento de oportunidades. Eu já falei aqui no Videopapo, quando eu saí de São Paulo e fui para Porto Alegre, eu vivi um momento assim, de inquietude em relação ao rádio, e foi justamente o momento em que eu comecei a fazer outras coisas, que eu escrevi o livro, que eu comecei o meu site, e tantos outros caminhos que eu trilhei a partir daí, percebendo que a comunicação é muito mais ampla do que o nosso quintal, do que os nossos limites, do que os nossos terrenos. Na realidade, quem impõe esses limites à comunicação somos nós, não é o rádio. A gente pode estar descontente com o rádio por determinadas razões, por determinadas explicações, enfim, mas na realidade quem impõe esses limites somos nós. São os nossos limites que nos limitam. Portanto, diante de um incômodo como esse, o que a gente tem que fazer é alargar
a nossa mente é alargar os nossos limites para trilhar novos caminhos. Nunca houve tanta oportunidade na comunicação para que você explore esse universo, para que você entre em novas possibilidades e para que você exponha o seu conteúdo. Se nós estamos vivendo na era do conteúdo, e se você tem esse conteúdo, então descubra caminhos para que eles possam chegar até as pessoas e para que isso possa te beneficiar, inclusive profissionalmente. Não se detenha, e nós não estamos mais nesse momento de se limitar, de se deter diante dos limites ou das impossibilidades que o rádio em determinado momento impõe à sua carreira. Se você se sente num momento infrutífero, num momento de incômodo, de inquietude, encare isso como uma oportunidade. Comigo é assim, nos momentos talvez de maior inquietude ou de insatisfação com determinados contextos, talvez sejam os momentos mais frutíferos, porque é a hora em que você entende que talvez não vale a pena você dedicar todo o seu potencial criativo naquele barco que está afundando, naquele barco que não está caminhando. A vela está furada e o vento não está o levando. Então descubra caminhos para que você possa colocar isso em prática. Os caminhos existem, os caminhos estão todos aí. E é o que eu costumo dizer, a vida nos dá lições, explicações, respostas o tempo inteiro. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não vê. O problema é que a gente se fecha nas nossas queixas, reclamações, na nossa angústia, na nossa autopiedade, na nossa insatisfação, e a gente só olha para o próprio umbigo e não percebe todos os movimentos, todo o potencial, todas as possibilidades à nossa volta. Então, se você vive um momento infrutífero, inquieto, ruim, apesar de aparentemente estar tudo tranquilo, está tudo bom, não se acomode, use isso em teu benefício, descubra as possibilidades, prove que você é um bom profissional, que você tem conteúdo a agregar e explore todas as possibilidades à sua volta. Eu não estou aqui para dizer a você quais são as possibilidades ou o que você deve fazer, porque isso você é que vai descobrir. Mas comece a entender que os limites que você está encontrando na profissão talvez partam de você, sejam limites próprios. E mais do que nunca, especialmente nesse ambiente multicultural, pluralista que nós vivemos da comunicação, de mudança de conceito, de chegada de novas mídias, de novas plataformas, de novos olhares, de novas linguagens, seja a hora de você descobrir a tua e o teu caminho. Você está pronta? Você está pronto para isso? Então mãos à obra e para de reclamar, tá bom? A gente continua a se falar aqui no Videopapo, f.siqueira@rocketmail.com para você sugerir um tema, e o meu Twitter é o Flávio F. Siqueira. Até o próximo Videopapo de Rádio.